Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Ler Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de setembro, de 2023 do fundo BTG Pactual Corporate Office Fund, é o BRCR11, fundo de lajes corporativas. Vamos também fazer aqui uma pequena análise financeira da situação, né? Seu balanço lá, suas disponibilidades. Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muita gente aqui no canal, tá bom? E eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram e também a nossa área de membros aí para você visitar, né? Ver algumas vantagens para você ser membro do canal, além também de ajudar a gente aqui a continuar nosso trabalho. Vamos lá então. Esse é o BRCR11, fundo aí de laje corporativa, né? Investe em imóveis comerciais, um fundo que tem desde 2012, gerido e administrado pela BTG Pactual, tem uma taxa de administração e gestão atualmente que soma 1,35%, tá? Código de negociação na bolsa BRCR11, né? Como a gente já falou, 26 milhões de cotas emitidas e é um fundo na base 100, tá? Um fundo na base 100 tá bem descontado aí. Ontem, dia 4 do 10, fechou cotado a 58,50 aproximadamente. E a gente vai ver aqui como é que ele encerrou o mês de setembro. Aqui com alguns principais indicadores, fundo com valor de mercado de 1,58 bilhão de reais, né? 59,39 foi o valor de mercado que encerrou no dia 29 de setembro. E o que a gente verifica, né, que o fundo está bem abaixo do valor patrimonial, em torno de 40% ainda abaixo aí do valor patrimonial. Rendimento distribuído aqui, no caso em agosto, pago em setembro 41 centavos. Os rendimentos de setembro que serão pagos em outubro ainda não foi anunciado. É um fundo que anuncia seus proventos no quinto dia útil aí do mês subsequente. Então vai anunciar no dia 6 de setembro. Dividendo analisado 8,6, isso aqui com base no valor patrimonial, né? Aqui a liquidez média diária no mercado secundário quase 2 milhões de reais. O fundo tem uma liquidez bem interessante, tem mais de 154 mil cotistas, não sou um desses cotistas. E também vacância financeira do fundo 15,9% e a vacância física 21,9%. São 15 imóveis, entre imóveis diretos e indiretos. E a classificação aqui correspondente a AAA, né, é 80% dos seus imóveis. Bom, vamos mais para baixo aqui verificar algumas últimas notícias aqui da gestão, né? Então, teve nova locação no edifício Eldorado. O fundo aí então firmou mais um contrato de locação, segue aí reduzindo gradativamente a sua vacância, né? Que é um principal ali problema do fundo, né? Bom, é um contrato de 5 anos, então 5 anos aqui de contrato, então isso aqui acaba reduzindo um pouquinho aí a vacância do fundo. Pagamento de obrigação, fundo que tem CRI na carteira, nem sabia que o fundo tinha CRI na carteira, mas ele vendeu parte do CRI que ele era credor, inclusive, né, 130 milhões de reais, e com esse valor de CRI vai pagar as obrigações aí que ele tem aí já no curtíssimo prazo do CRI Cidade Jardim, então que tem vencimento próprio. Então esse recurso recebido aí desse montante do CRI Urbanite vai ser pago e vai ser usado para pagar o CRI Cidade Jardim. A gente vai ver aqui no informe mensal, realmente o fundo tem CRIs na carteira, tá? E realmente a gente não enxerga isso aqui no relatório gerencial. Por isso que é importante agora nossos vídeos sempre vindo com o informe mensal de todos os relatórios que a gente lê aqui no canal, tá? Então, se você tem alguma sugestão mais aí para fazer, a gente tem se aperfeiçoado aqui, né? Fechando alguns cercos, porque desde que a gente viu que algumas informações importantes não estavam em um CRI, um fundo aí que está com bastante problema, a gente passou a fazer a leitura dos informes mensais, que aí sim é obrigatório ter tudo, né? Praticamente é um retrato ali resumido das demonstrações. Bom, aqui tem a certificação, né, do Eldorado e tal, certificações aí internacionais inclusive, e o retorno do cotista a gente verifica aqui que foi negativo, né, o retorno para o mês de setembro, basicamente foi o valor da cota, né, que fez com que o rendimento ficasse, a rentabilidade ficasse negativa em 2%, né? Claro, o fundo segue distribuindo aí uma parcela de rendimentos, então
que reduz um pouquinho essa negatividade da rentabilidade, né? Mas basicamente o valor da cota fez com que a rentabilidade fosse negativa em 2%. E aqui a gente verifica a liquidez, então a liquidez do fundo segue aí até boa, né? Pela quantidade aí de queda que ele teve nos últimos anos, inclusive, né? Que a gente já pode falar que são anos, mais de 2 anos que ele segue aí com um valor bem abaixo do valor patrimonial, mas mesmo assim a liquidez do fundo segue até interessante, né? E a dividend yield anualizado, 8,6% do fundo. Vamos lá para baixo então aqui os indicadores de mercado. O único que eu destaco aqui nessa planilha aqui, nesse quadro, né, pequeno, é o desconto em relação ao valor patrimonial. Se você não estiver enxergando aí, mas é 41%. O valor patrimonial está em R$ 100,64 e a setembro encerrou a 59,39. Mais para baixo a gente vê a evolução do valor da cota e o valor médio de negociações. Então a gente verifica aqui que ele segue numa média, né, de 1,8, 1,9, 1,7 milhões de reais por dia de liquidez diária. E a gente verifica aqui essa distância, né, que já se observa aí há mais de 2 anos, essa distância em relação ao valor patrimonial. O fundo aí segue descontado, chegou a ter em setembro, né, até aumentar de preço um pouquinho, em agosto inclusive, né, chegou a 68, 67, na verdade foi em agosto, né, aí ele caiu para 61 durante um período, aí enfim, encerrou setembro a 59. Realmente o fundo está em altos e baixos aí já há algum tempo. E na evolução do cotista, a gente verifica que teve uma redução, né? Quantidade de cotistas aqui de julho para agosto. Então teve aqui, encerrou 154.146 cotistas e os cotistas institucionais seguem aumentando, né? Gradativamente aqui, aumentou mais um pouquinho em agosto, então está em sentidos contrários. No desempenho financeiro operacional, a gente verifica que em agosto o fundo segue aí em relação ao fluxo financeiro equilibrado, né? Está equilibrado, mas ele teve um prejuízo contábil no mês de agosto de 13 centavos. E a vacância, a gente verifica que na vacância teve uma redução de 0,1% por conta daquele novo contrato, né? E o principal ainda, a vacância, a gente verifica, é no Senesp, né? 27 mil, nada mudou. Torre Almirante também nada mudou, mais de 13 mil metros quadrados. E o Eldorado passou a ser aí apenas o sexto, né? O sexto imóvel aí em quantidade de vacância. E quem assumiu a terceira colocação foi o EZ Tower, mais de 3.200 metros quadrados, seguido do Diamond Tower. Então, fundo, alguns imóveis aí até tendo um bom desempenho em relação à ocupação, mas os dois primeiros aqui ainda seguem aí perdurado ali nas primeiras colocações, sem alterações nas suas ocupações já há algum tempo. Bom, em 3 meses seguintes, 30% dos contratos foram reajustados nos 3 meses seguintes, ou seja, no próximo último trimestre do ano, mais de 30% dos contratos serão reajustados pela inflação, né? Então, e alguns estão em processo de renovação, um pouco mais de 1% deles. E aqui a gente verifica o prejuízo que o fundo teve na DRE desse mês, né? Então foi um prejuízo de 3,3 milhões de reais. O que a gente verifica aqui são as receitas com os CRIs, né? Então o fundo recebeu aí CRI, provavelmente recebeu abaixo do valor contábil, né? Então teve um prejuízo registrado, tá? Então basicamente foi essa operação aí do CRI que fez com que os resultados caíssem. Bom, o que a gente vai ver um pouquinho mais para baixo aqui em relação ao portfólio, então também não mudou muita coisa, né? A gente verifica lá, só mudou realmente a vacância do Eldorado, né? A vacância do Eldorado aqui, que a ocupação na verdade aumentou, e agora a vacância em 4,5% apenas, e segue aí as maiores vacâncias no Senesp, só em relação à vacância observada individualmente em cada imóvel, mais de 50% do Senesp tem vacância, né? E o outro é a Torre Almirante com 55, né? Praticamente aqui
com os mesmos percentuais de vacância. Outros aqui também está com vacância alta individualmente, é o Exetal, que ocupou a terceira posição lá no total de vacância do portfólio do fundo, né? Então esses três aí agora tá ali como ovelha negra do portfólio, né? Atrapalhando aí o desempenho do fundo. Na receita por classe de ativos, então a gente verifica aqui que 73% tem classe AA, AAA, que eles chamam, né? Receita por região, a maioria vem de São Paulo. O fundo só tem imóvel em São Paulo e no Rio de Janeiro, então 70% da receita dos contratos vem de São Paulo. Por setor também nada mudou, principal financeiro 18%. E na composição da vacância, como a gente já falou, Senesp e Torre Almirante são os principais responsáveis pela alta vacância do fundo. O principal indexador é o IPCA, também não mudou, ali praticamente é IPCA e IGPM, né? IGPM com basicamente ali um quarto das receitas e o restante IPCA e uma pequena parcela de IPC-FIP. Tipicidade dos contratos, característica dos contratos de lajes corporativas são típicos, né, 85%, e o principal inquilino é a Petrobras com 15% da receita oriunda dela. E aqui a região também nada mudou, são 10 imóveis em São Paulo, outros 5 no Rio de Janeiro. A linha do tempo aqui também não teve movimentações, o último imóvel adquirido foi o Torre Almirante. E a estrutura organizacional também, o fundo segue aqui com imóveis diretos e indiretos, né? São 9 imóveis diretos e outros 6 através de outros fundos imobiliários. E agora vamos ver então o informe mensal do fundo, informe de agosto, que saiu agora em setembro, né? Então o fundo 155.600 cotistas estava em agosto, a gente verificou que encerrou setembro com 154.100, então caiu bastante aí a quantidade de cotistas, né? Mais de 1.500 cotistas. O fundo aqui tem então seu patrimônio líquido de 2,6 bilhões, mas os ativos ó, são muito superiores, 3,3 bi. Então o fundo tem aí uma alavancagem aí que gera aquela despesa financeira que a gente viu, inclusive, ó, vamos lá no relatório, gera essa despesa financeira que a gente observou na DRE, tá? Aqui, ó, na DRE, despesas financeiras com propriedades, altíssima, né, na DRE. Então é o que gera aí também uma despesa bem alta para o fundo. E aqui a gente verifica então que o fundo está com disponibilidade de 17 milhões de reais, 17.800, né? Então o fundo aí está até com um caixa interessante. Se a gente for lá na DRE, a gente verifica aqui que esse caixa praticamente ele cobre um mês e meio de despesa financeira, então não é um caixa muito alto assim, né? É um caixa até baixo pela quantidade de despesa que o fundo tem, inclusive pela o resultado que o fundo distribui, né? O fundo distribui em torno de 12 milhões. Então, se a gente pegar aqui a disponibilidade, é praticamente um mês e meio de resultados que o fundo tem em disponibilidade. Então, o fundo não está tão assim financeiramente saudável, né? Está com uma liquidez aí não tão alta. E o que a gente verifica aqui do investido, então a gente tem aqui imóveis para renda, que são os imóveis diretos, aqueles 9 que a gente viu lá no portfólio, e outros imóveis indiretos, que são os imóveis através de fundos imobiliários, né, 939 milhões de reais, aqueles 6 que a gente viu. E ele tem ainda uma parcela aqui, ó, na verdade é essa parcela aqui que ele recebeu em setembro, ó, de 130 milhões de reais de um CRI, então ele não tem mais CRI na carteira. Esse aqui ele recebeu em setembro, né? E o valores a receber, o fundo tem aqui valores a receber de aluguéis, 38 milhões de reais, né? Tem alguma coisa aqui atrasada, provavelmente, não sei se tem inadimplência, mas isso aqui corresponde a mais, na verdade corresponde a 2 meses de aluguel, né? Porque a receita de aluguel do fundo ali basicamente é 19 milhões, então corresponde a 2 meses aqui de aluguel. E valores a receber também não identificados aqui, 8 milhões e meio de reais. E nos passivos, para encerrar, rendimentos a distribuir 28 milhões e 600. Então provavelmente esse informe está acumulando 2 meses aqui de resultados registrados, né? Como a gente verificou aqui nas receitas a pagar, né? A receber de aluguel, e a distribuir também 28 milhões corresponde
ali um pouco mais de 2 meses de resultado distribuído, né? E dentro das obrigações de aquisição de imóvel, a gente verifica que o fundo tem mais de 600 milhões em alavancagens, ó, de dívidas de imóveis adquiridos, né? Isso também é um dos motivos do fundo aí estar com um valor que está no mercado. Não é só vacância, não é só distribuição, mas o fundo também tem uma alavancagem bem alta que o relatório praticamente não cita a situação dessas dívidas, né? Não cita a situação dessas dívidas. E também tem mais alavancagem aqui, que são as securitizações de recebíveis, que são aquelas compras que normalmente estão atreladas aos contratos, né? E aí as receitas dos contratos, o fundo às vezes nem chega a passar pelo caixa do fundo, já vai diretamente para a securitizadora com o pagamento daquela dívida. Tá? Então, o fundo aqui está bem alavancado mesmo, né? Em torno aqui de 30%, aí, vamos dizer assim, 25, 30% do seu patrimônio, mas isso aqui não é basicamente, não é praticamente especificado no seu relatório. Por isso a importância da gente ler os informes mensais também juntamente com o relatório, ok? Então é isso aí. O fundo aí segue em queda, né? Bem alavancado, recebe a distribuição lá embaixo, né? Com a despesa financeira muito alta, como a gente viu lá na DRE. Pode ser uma oportunidade, mas para um longo prazo, tá? Médio e longo prazo, aí se você quer arriscar, o fundo está bem descontado no mercado, mas não está barato por conta dos seus passivos, mas pode se tornar barato mais para frente. Esse preço aí pode ficar interessante se você ficar com o fundo aí 4, 5 anos na carteira aí, porque é um fundo de tijolo, né? O imóvel está lá, né? Não tem como sumir, né? O fundo aí passando por dificuldade, ele vende o imóvel, né? Então o fundo tem como se virar diferente de um fundo de crédito, né? Que aí você depende da saúde financeira do seu devedor, né? Então é mais complicado do que um fundo de tijolo, na minha opinião, ok? Então é isso aí. Compartilhe com a gente aí também se você está investindo, está aproveitando a oportunidade, se é uma oportunidade, né? Não sei se é uma oportunidade, pode ser que não. Mas o que você acha? Coloca aí nos comentários. Se você for cotista também, compartilhe com a gente qual o percentual da sua carteira hoje. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.